Oi, gente, quanto tempo, né? Então, vamos iniciar as correções das atividades que vocês mandaram até hoje pra mim, tá? Até o dia 30 de abril. Então, a primeira atividade que nós vamos corrigir é a atividade da folha que eu enviei pra vocês. Então, a primeira questão diz o seguinte, peguem a folha aí que vocês me enviaram, tá? Policarpo Quaresma é um personagem que simboliza o patriotismo desmedido e ingênuo. Mesmo diante dos mais graves problemas, é capaz de transformar os piores aspectos da realidade nacional em algo positivo. Nesse sentido, qual das seguintes passagens apresenta melhor o ufanismo de Policarpo? Então, gente, das alternativas, a que melhor apresenta o ufanismo é a última, que diz: Ora, Adelaide, pensas que quero fazer fortuna? Faço isso para dar exemplo, levantar a agricultura, aproveitar as nossas terras ferracíssimas, que existe muito ferro. Então ele não está nem preocupado com seu sustento, ou com querer dinheiro, ou querer ser uma pessoa bem-sucedida. E ele quer dizer que as terras brasileiras são boas para produção, tá? No número 2, vocês tinham que ler os dois textos e escolher uma alternativa. Inclusive, é o primeiro exercício que tem da hora do estudo de vocês, da primeira unidade. Então, propicia o sentido de comunidade e a exibição pessoal, tá? 3. Sabe-se que a estética pré-modernista surge nos primeiros escritores da margem. Explique o porquê desse adjetivo. Utilize passagens do texto acima para exemplificar. Por que a margem, gente? Porque não são pessoas que são privilegiadas, são pessoas que estão à margem da sociedade, estão na beira da sociedade, que a sociedade está nem aí, tá? Então, essas são as pessoas à margem, são aquelas que não são privilegiadas. Bom, aqui no sentido de dar exemplo, vocês podem dizer que as pessoas, que os personagens que estão falando aqui, né, os narradores e tal, eles falam da rua. Eles não falam de nada assim que seja muito específico ou que seja burguês, ele fala de rua. Quem mais poderia falar de rua além de uma pessoa que seja marginalizada e que vivencia bem esse espaço, né? Então, é a rua. Então, é o fato da pessoa, como exemplo, a rua, ela é destacada, ela é exaltada por esses narradores, porque a rua é um lugar, é um espaço onde eles estão constantemente, onde eles têm conhecimento, que eles têm bastante conhecimento desse espaço que é a rua. Exercício 4. Então, é a alternativa E. Então, fica assim. O contexto político-econômico do Brasil na virada do século XIX para XX tinha na cafeicultura seu grande eixo. O parnasianismo era a estética que traduzia as ideias de progresso das elites. Contudo, alguns autores voltaram-se para os pontos esquecidos da realidade brasileira, caracterizando aquilo que se convencionou chamar, na literatura, de pré-modernismo. No exercício 5, letra A, vocês tinham que fazer uma descrição da trajetória do autor. Então, vocês tinham que dizer que o autor ele era jornalista, né? Primeiramente jornalista, e ele foi para a Bahia para registrar a Guerra de Canudos. Como ele conseguiu muito material e ele era excelente na escrita, ele acabou desenvolvendo o livro que nós conhecemos como Sertões. Como é a linguagem utilizada no texto? Gente, vocês me escreveram cada coisa nisso que, olha, Deus me acuda. Então, a linguagem, ela é próxima do coloquial do Nordeste, tá? Por quê? Porque o escritor, ele traz a linguagem característica do Nordeste, então ela é próxima do coloquial. Não me venham mais com formal e informal. É coloquial, próxima do coloquial ou formal.
informal, vocês não podem me dizer. Eu quero próxima do coloquial. Por que é próxima do coloquial? Porque ele traz vocábulos típicos da região. Como, por exemplo... Meu Deus, agora eu não vou achar. Estropiados. Não é uma palavra que nós falamos constantemente. Outra que vocês podem dizer também é sertão maninho, lá no final, tá? Fala do sertão. Aqui a gente não fala de sertão. Por que o autor escolheu esse tipo de linguagem? O que ele evidencia? Ele escolheu esse tipo de linguagem porque era o meio onde ele estava e ele evidencia a cultura dessa população. D. Interprete o fragmento abaixo considerando o contexto histórico. Entre a derrota e o triunfo numa luta sem vitória, em que entretanto o vencido vence em cada passo que considere dar para frente. Então, por mais que eles tenham sido derrotados, eles ainda eram vitoriosos por terem desafiado o Estado, por terem desafiado o militarismo. Então era disso que vocês tinham que falar. Beijo, gente. Saudades.